Você já parou para pensar que, talvez, tudo o que nos ensinaram sobre a diabetes esteja completamente errado? Pois é. A vida inteira ouvimos que o grande vilão é o açúcar, que os carboidratos são os responsáveis pelo aumento da glicemia. Mas e se eu te dissesse que o verdadeiro culpado não é o açúcar? E se a raiz da diabetes estivesse escondida em outro lugar, em um órgão que poucas pessoas realmente dão a devida atenção? Hoje você vai descobrir uma verdade que pode mudar a forma como você enxerga a sua saúde. Uma verdade que, se fosse mais conhecida, poderia ter evitado o sofrimento de milhões de pessoas no mundo todo. Segundo o médium médico Anthony William, o grande segredo está no fígado. Sim, o fígado. Esse órgão que, muitas vezes, a gente só lembra quando o médico fala em gordura no fígado ou exames alterados. Mas a função dele vai muito além disso. O fígado é como o guardião silencioso do nosso corpo. Ele trabalha sem parar, dia e noite, para nos manter vivos, fortes e em equilíbrio. E quando falamos em diabetes, ele tem um papel ainda mais importante: proteger o pâncreas. Deixa eu te explicar. Quando você faz uma refeição, o alimento é digerido, os carboidratos se transformam em glicose e essa glicose entra na corrente sanguínea. O pâncreas, então, libera a insulina, que funciona como uma chave. Abre as portas das células para que a glicose entre e vire energia. É o que aprendemos nos livros de biologia. Até aí tudo certo, mas existe um detalhe que raramente é comentado: a gordura no sangue. Quando há excesso de gordura circulando, as células ficam revestidas por essa camada de gordura e não conseguem absorver a glicose direito. É aí que começa a resistência à insulina. Ou seja, o problema não é o açúcar em si, mas a gordura que bloqueia o processo. Agora imagine isso acontecendo todos os dias, ao longo de anos e anos. Carnes gordurosas, frituras, ovos, laticínios, óleos em excesso, nozes em excesso. Tudo isso vai sobrecarregando o fígado. Ele tenta, ao máximo, filtrar e quebrar essas gorduras para proteger o pâncreas. Só que chega uma hora em que o fígado não aguenta mais. Ele fica estagnado, cheio de gordura, intoxicado. E quando isso acontece, a glicose fica presa no sangue, a resistência à insulina aumenta e a diabetes aparece. Percebe o quanto essa visão é diferente do que ouvimos por aí? A culpa não é simplesmente do açúcar. O açúcar virou um bode expiatório. O verdadeiro problema é a combinação de açúcar com excesso de gordura em um fígado já enfraquecido. E aqui vem um ponto que pode mudar tudo. A diabetes tipo 2 é totalmente irreversível. Sim, isso mesmo. Não é uma sentença para o resto da vida. O que precisa ser feito é dar um descanso para o fígado. Reduzir a ingestão de gordura, permitir que ele se regenere e então deixar que ele volte a fazer o que sabe de melhor. Proteger o pâncreas e manter o equilíbrio do corpo. Quando o fígado se recupera, ele volta a armazenar glicose de forma saudável, volta a filtrar gorduras e o pâncreas não fica mais sobrecarregado. Isso significa que você pode voltar a consumir carboidratos naturais sem medo. Frutas como maçã, banana, manga, mirtilo, framboesa, vegetais como batata doce, abóbora e muitos outros. Alimentos que, além de fornecer glicose limpa, ainda trazem fibras, antioxidantes e minerais. Agora vamos falar um pouco sobre a diabetes tipo 1. Esse é um caso diferente porque ela surge após uma lesão no pâncreas. Pode ser consequência de uma infecção viral, bacteriana, intoxicação alimentar ou até mesmo de um acidente físico que inflama o órgão. A medicina convencional costuma dizer que é autoimune, que o corpo está se atacando. Mas, na visão do médium médico, isso não é verdade. O que acontece é uma injúria externa. O corpo não está se destruindo, ele foi ferido. E aí entra a grande questão: dá para recuperar o pâncreas depois de uma lesão? A resposta é sim, pelo menos em parte. É possível fortalecer o pâncreas e melhorar o funcionamento dele com alimentos ricos em antioxidantes e fitoquímicos. Entre os mais poderosos estão o elderberry, também chamado de sabugueiro, que pode ser consumido em forma de chá. O rose hips, fruto da rosa silvestre, riquíssimo em vitamina C natural. Frutas vermelhas e silvestres, como amora, framboesa, mirtilo, cranberry e até a rara Xandra berry, além de minerais como zinco, selênio, cromo, molibdênio e a vitamina B12 em formas específicas, como a adenosilcobalamina e a metilcobalamina. Esses nutrientes atuam regenerando tecidos oxidados e ajudando o pâncreas a funcionar melhor. Não significa que todos vão se curar completamente da diabetes tipo 1, mas significa que a qualidade de vida pode melhorar imensamente e a dependência da insulina pode sim ser reduzida. Agora, talvez você esteja se perguntando: ok, mas o que eu posso fazer na prática a partir de hoje? Aqui vai um passo a passo simples. Reduza drasticamente as gorduras da sua alimentação.
Isso inclui carnes gordurosas, ovos, queijos, manteiga, iogurte, frituras e óleos em excesso. Elimine totalmente os laticínios, porque eles são uma combinação explosiva de gordura com açúcar, a lactose, que sobrecarregam o pâncreas. Aumente o consumo de frutas e vegetais ricos em glicose natural. Não tenha medo das frutas. Elas são alimento e remédio ao mesmo tempo. Inclua suco de aipo, celery juice, em jejum pela manhã. Essa é uma das ferramentas mais poderosas para restaurar o fígado e ajudar a digestão. Faça refeições regulares. Não passe longos períodos sem comer. Isso protege tanto o fígado quanto o sistema nervoso. Se você aplicar esses passos, vai perceber que seu corpo começa a responder. Talvez em semanas, talvez em meses, mas a transformação acontece. O fígado é capaz de se regenerar. E quando isso acontece, a energia volta, a resistência à insulina desaparece e o corpo retoma o equilíbrio. E aqui está a grande mensagem. Diabetes não precisa ser uma sentença para a vida inteira. O corpo foi criado para se curar. E quando damos a ele as condições certas, milagres acontecem. Então, se esse vídeo fez sentido para você, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Assim, você ajuda essa mensagem a alcançar ainda mais pessoas que precisam dessa informação. E não para por aqui. Tem um vídeo aparecendo na sua tela agora mesmo, que é o complemento perfeito para este assunto. Clica nele e continua aprendendo como recuperar a sua saúde de forma natural e profunda. Eu te espero lá. Um grande abraço e até o próximo vídeo.